Porque quanto mais se olha para essa operação, mais perguntas aparecem. A primeira delas é financeira. Muita gente imagina, se você coloca dezenas de antenas juntas, cria uma super internet coletiva. Mas não funciona assim. Cada terminal da Starlink exige assinatura própria. Ou seja, mais antenas, mais mensalidades, mais custos. Multiplique isso por dezenas. Agora some manutenção, energia, equipamentos de rede, fibra ótica, infraestrutura local. De repente, aquela solução simples pode se tornar caríssima. E surge a dúvida: esse modelo é sustentável? Ou depende de um equilíbrio financeiro extremamente frágil? Mas não para por aí. Existe um ponto ainda mais delicado: a legalidade. Segundo as regras do serviço, revender acesso estruturado sem autorização específica pode entrar em zona cinzenta regulatória. Isso muda completamente a narrativa, porque deixa de ser apenas compartilhamento de conexão e começa a tocar no território de provedor informal. E aí a pergunta fica inevitável: estamos vendo uma inovação ou uma gambiarra tecnológica em escala? Porque se o modelo depende de múltiplas assinaturas individuais para atender muitos usuários, há uma tensão evidente. Ele funciona, mas até quando? Sob quais regras? Sob qual fiscalização? E tem outro detalhe que poucos perceberam. Quanto mais uma solução depende de regras privadas de uma empresa estrangeira, mais vulnerável ela é. Imagine se condições mudam, planos ficam mais caros, restrições aumentam, serviços mudam. Toda a estrutura pode ser afetada, de uma hora para outra. Isso é conectividade, mas também é dependência. E dependência em infraestrutura crítica nunca é apenas detalhe técnico. É questão estratégica, especialmente em regiões de fronteira, especialmente na Amazônia, especialmente em um país continental como o Brasil. Porque quem controla a infraestrutura controla fluxos, dados, comunicação, economia. Talvez por isso essa história seja maior do que parece. Muito maior. Porque agora entramos no ponto mais intrigante: o limite técnico dessa fazenda. E é aí que a narrativa muda de vez. Existe uma crença intuitiva de que mais antenas significam mais velocidade, mais capacidade e mais poder, mas não necessariamente. E isso muda tudo. Porque múltiplas antenas próximas não criam mágica, criam desafios, criam interferência, criam disputa por capacidade, criam limites físicos que muita gente ignora. Mesmo satélites têm capacidade finita. Mesmo redes espaciais enfrentam congestionamentos. E quando dezenas de terminais estão concentrados na mesma célula geográfica, eles continuam compartilhando recursos. Ou seja, isso não é um botão secreto para a internet infinita. É apenas uma redistribuição de capacidade, não uma multiplicação ilimitada dela. E isso revela algo importante. Essa estrutura pode até ampliar o número de usuários atendidos simultaneamente, mas não elimina os gargalos estruturais da rede. E é aqui que surge um ponto pouco debatido. Se esse modelo começa a ser replicado em várias regiões isoladas, sem coordenação, sem planejamento e sem regulação, o que nasce disso? Um ecossistema paralelo, fragmentado, dependente, despadronizado. Uma infraestrutura crítica crescendo sem estratégia nacional. Percebe o tamanho disso? Já não estamos mais discutindo apenas antenas, estamos discutindo arquitetura de conectividade e talvez vulnerabilidade. Porque regiões estratégicas não deveriam depender de soluções improvisadas para a comunicação. Ainda mais em áreas sensíveis, como a fronteira amazônica, rotas logísticas, zonas de monitoramento ambiental e regiões de interesse geopolítico. Quando uma infraestrutura crítica passa a depender de arranjos informais, isso pode parecer eficiência, mas também pode ser fragilidade. Depende do ponto de vista.
E há uma pergunta inevitável. Se hoje a solução é empilhar antenas, qual é o plano para amanhã? Mais antenas? Mais dependência? Mais improviso? Ou uma estratégia real? Porque talvez a chamada fazenda de Starlink não seja o problema em si. Talvez seja o sintoma de algo muito maior. E é exatamente aqui que essa história muda de patamar. Porque o que parece uma inovação curiosa na Amazônia talvez revele uma fragilidade estrutural muito mais profunda. E agora chegamos à descoberta que muda toda a interpretação dessa história. Porque o verdadeiro segredo talvez não esteja nas antenas, mas no que elas revelam. Essa chamada fazenda de Starlink não é apenas uma curiosidade viral ou uma solução improvisada para levar a internet a regiões isoladas. Ela expõe uma verdade desconfortável. O Brasil ainda possui enormes vazios de infraestrutura digital. E é justamente nesses vazios que começam a surgir soluções paralelas. Criativas, sem dúvida, inovadoras em muitos aspectos, mas também vulneráveis. E aqui é importante entender: a questão não é demonizar a tecnologia. Muito pelo contrário, a tecnologia pode ser extraordinária, pode transformar regiões inteiras, pode integrar comunidades esquecidas, pode impulsionar o agro, gerar produtividade e conectar o que antes era invisível. O problema começa quando a tecnologia passa a substituir uma estratégia nacional, quando o remendo vira política pública, quando o improviso vira modelo permanente. Porque isso tem consequências, e enormes. Consequências para o agronegócio, para a soberania digital, para a segurança econômica e para a capacidade do país controlar sua própria infraestrutura crítica. Pense no futuro do agro hiperconectado. Máquinas autônomas, sensores em lavouras, drones monitorando plantações, inteligência artificial no campo, dados valendo ouro. Agora imagine tudo isso dependendo de estruturas frágeis ou externas. Percebe a dimensão do problema? Porque quem controla os canais controla fluxos estratégicos. E essa é a dimensão geopolítica que quase ninguém comenta. Conectividade não é apenas internet, é poder. Talvez a grande ironia dessa história seja exatamente essa. A fazenda de Starlink pode ser, ao mesmo tempo, solução e alerta, esperança e vulnerabilidade, avanço e dependência. Ela mostra como a inovação encontra caminhos onde o Estado falhou, mas também revela como a ausência de infraestrutura cobra um preço. E existe algo ainda mais profundo. Esse caso sugere que a disputa do futuro talvez não seja apenas por terras, energia ou commodities. Será por dados, por redes, por conectividade, por soberania digital. E isso muda completamente a leitura dessa história. Porque aquela cena de dezenas de antenas no meio da Amazônia talvez seja menos sobre a internet e mais sobre quem controlará o próximo ciclo de poder. Pense nisso. Se regiões produtivas, comunidades isoladas e cadeias estratégicas dependem cada vez mais de conectividade, quem domina essa infraestrutura passa a ter uma influência gigantesca. E essa é a parte que ninguém te contou. A chamada fazenda secreta não é apenas uma solução local. Ela é um sinal, um prenúncio, um aviso de que o próximo capítulo da disputa geopolítica talvez esteja acontecendo silenciosamente, no céu e no campo, ao mesmo tempo. Agora imagine esse modelo se expandindo. Não apenas em Tabatinga, mas em áreas rurais de difícil acesso por todo o país. No Pantanal, na Amazônia Profunda, no interior do Centro-Oeste, nas fronteiras agrícolas mais remotas. À primeira vista, isso parece promissor. E de fato pode ser. Mas também levanta dilemas profundos. Porque a grande pergunta passa a ser outra. Vamos construir um campo conectado, baseado em soluções privadas orbitais, ou desenvolver uma infraestrutura própria, robusta e estrategicamente nacional? Essa escolha importa, e muito. Porque o agro brasileiro não é pequeno.
Ele é estratégico, alimenta mercados, move exportações, influencia cadeias globais, impacta a geopolítica mundial. Se a conectividade será um nervo do agronegócio do futuro, ela não pode ser tratada como detalhe técnico. Ela é infraestrutura crítica, talvez tão importante quanto energia, ou logística, ou água. E talvez esse seja o verdadeiro debate escondido por trás dessas antenas. Não é sobre Tabatinga. Não é apenas sobre internet via satélite. É sobre qual modelo de futuro o Brasil está construindo ou deixando acontecer. E se essa fazenda for apenas o começo? E se surgirem centenas, talvez milhares, criando uma nova camada paralela de conectividade privada em regiões remotas do Brasil? Esse cenário pode acelerar a inclusão, levar a internet onde ela nunca chegou e transformar realidades. Mas também pode redesenhar dependências. E talvez esse seja o grande ponto. Não se trata de ser contra a tecnologia. Se trata de entender suas implicações. Porque toda a infraestrutura carrega poder. Sempre carregou. Ferrovias carregavam poder. Portos carregam poder. Cabos submarinos carregam poder. Satélites também. E talvez a Amazônia esteja nos mostrando isso antes de todo mundo perceber. Uma disputa silenciosa, onde inovação e geopolítica se encontram e poucos estão olhando. No início, parecia apenas uma curiosidade viral. Dezenas de antenas na selva. Uma fazenda digital. Um improviso engenhoso. Mas agora a pergunta é outra. Estamos vendo o nascimento de uma revolução para o campo? Ou um alerta sobre dependência tecnológica em áreas estratégicas? Talvez os dois. Porque essa história não fala apenas sobre internet. Fala sobre soberania, infraestrutura, poder e futuro. A fazenda secreta da Starlink na Amazônia pode ser lembrada como um símbolo de transformação, ou como um momento em que o Brasil percebeu tarde demais que conectividade também é território estratégico. E talvez a pergunta final seja essa: quem controlará a infraestrutura que controlará o futuro? Pense nisso, porque essa resposta importa muito mais do que parece. E agora eu quero saber a sua opinião. Essa fazenda de Starlink na Amazônia é um avanço brilhante ou um risco velado para o Brasil? Você vê isso como inovação ou dependência perigosa? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler sua visão. E se você gosta de conteúdos que revelam os bastidores ocultos por trás de tecnologia, geopolítica e os movimentos que moldam o futuro, se inscreve no canal agora. Porque aqui a gente não olha só para a notícia, a gente investiga o que está por trás dela. E no próximo vídeo tem mais planos ocultos para desvendar.